Alvorada em Pauta. Olá, muito bom dia. Eu sou Rúbia Costa e esse é o Alvorada em Pauta. Vivemos com a cabeça cheia de ideias, boas, ruins. Ser criativo parece uma habilidade de pessoas inteligentes. E você, já teve uma grande ideia hoje? Já inovou em alguma situação da sua vida? Para falar sobre o assunto, eu converso hoje com Wagner Pádua Filho, PhD e professor da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Wagner. Seja muito bem-vindo ao Alvorada em Pauta. Olá, bom dia. Wagner, como é que as ideias nascem, hein? Olha, o surgimento de ideias, e de boas ideias, de ideias criativas, elas nascem a partir de uma série de insights e uma série de impulsos que possam, que vêm das pessoas, né, e que podem surgir diante das necessidades e de observações que nós fazemos no mundo à nossa volta. As ideias, elas surgem em qualquer pessoa, qualquer um de nós é apto a ter boas ideias, né? E a partir de uma necessidade, um descobrimento que nós temos diante do mundo, essas ideias podem surgir. E aí ela não estaria relacionada com o nível de inteligência, não, né? Não há uma relação entre boas ideias, ideias inovadoras e inteligência, né? A ideia, ela surge, todo ser humano, na verdade, ele é apto a ser criativo, ele é apto a ter boas ideias. Então não há uma relação direta de ideias com inteligência. Agora, é claro que se eu conhecer um determinado assunto, dominar uma determinada área do conhecimento, aumenta a nossa capacidade de ter ideias e de ter boas ideias. Mas isso não necessariamente está ligado à inteligência. Isso aí estaria relacionado, né, à questão da criatividade, a treino, a disciplina? Exatamente. A criatividade ela é um dom, né, ela é uma condição de cada um dos seres humanos, né, e a disciplina ela vai estar muito, muito voltada para a nossa capacidade do desenvolvimento do conhecimento. Né, já está provado que quando as pessoas são mais disciplinadas, são mais dedicadas ao conhecimento, elas são mais focadas e atentas, elas tendem a ter mais ideias criativas. E existem, assim, exercícios práticos que ajudam a gente a expandir a criatividade? Bom, na verdade, assim, eu não diria que existem exercícios, algum exercício propriamente dito. Mas o que nós podemos fazer para expandir ou para estimular a nossa criatividade é estimular a nossa forma de enxergar o mundo, vamos dizer assim, de maneira diferente. O criativo é sempre um inquieto em relação ao mundo, vamos assim dizer. Ele está sempre olhando as situações vividas pelas pessoas, vividas pela sociedade em geral, e está sempre disposto a observar aquilo sob um ângulo pouco convencional, né? Vendo, a gente chama de ver o que os outros não veem, né? Procurar ver, enxergar ou entender determinados comportamentos ou determinadas atitudes, determinadas necessidades, onde a maioria das pessoas não vê, né? Então, se tem um exercício bom para estimular a criatividade, eu diria que é estimular a ver o mundo diferente. Eu costumo dizer que determinados temas polêmicos, que habitualmente nós nos afastamos dele, porque eles podem gerar controvérsias, podem gerar posições mais exaltadas, vamos dizer assim, é justamente o tema polêmico que é bom, que nos estimula a pensar diferente. Né? Então, se nós quisermos ser criativos, nós devemos sempre nos estimular a enxergar determinado tipo de problema em busca de uma solução, né, de uma situação que possa ser diferente. Poderia ser o que as empresas hoje buscam dos seus profissionais? As empresas deveriam estimular e precisam muito estimular essa criatividade. Infelizmente, o que a gente observa na prática é que as empresas, elas agem tolhindo a criatividade. Por que a gente diz isso? Porque na medida em que elas bloqueiam por dificuldades culturais e comportamentais as novas ideias, bloqueiam principalmente as ideias diferentes, elas tendem a estimular os seus funcionários ou a colocá-los dentro de um determinado paradigma, dentro de um parâmetro único. Isso é inibidor da criatividade. Empresas que desejam estimular a criatividade em seus funcionários
precisam, sem dúvida nenhuma, primeiro estar aberta de forma cultural, né, tendo dentro da sua cultura organizacional uma abertura para ouvir de seus funcionários as melhores ideias, mesmo que elas contrariem supervisores, gerentes, diretores. Né? Eles têm que estar abertos a ouvir a opinião diferente. E falando ainda de mercado profissional, como é que as pessoas podem trabalhar, né, para se destacar hoje com tantos bons profissionais, com ofertas de emprego mais reduzidas nesses tempos, né? Como é que as pessoas podem se destacar? Qual dica que você daria, Wagner? Então, olha, a principal dica que eu sugiro para que as pessoas que nos ouvem possam se destacar no mercado de trabalho, a primeira coisa seria investir na sua própria carreira. Né? Está provado que a criatividade e inovação tem uma forte relação com o domínio do conhecimento, né? Com uma boa formação profissional. Então, a primeira dica que eu dou é que invistam na sua carreira, continuem investindo. A segunda dica é que sejam pessoas capazes de um conhecimento mais múltiplo. Né? Há uma tendência hoje no mercado de buscar profissionais com habilidades diferentes, com habilidades complementares. Né? Que hoje nós estamos mais para profissionais que entendam de uma quantidade maior de assuntos do que profissionais ultramente especializados em um tema só. Né? Então eu acho que a diversificação da sua formação, das suas habilidades, elas tendem a ser úteis e complementares na hora de você buscar uma oportunidade de trabalho. Então essa também eu acho uma dica importante. E claro, ter como terceira dica, ter sempre uma postura inovadora, criativa, aberta, disposto a quebrar paradigmas, né, e disposto a questionar realmente o que se faz hoje no mundo moderno. As principais empresas, elas vão sempre estar, pelo menos as que são mais criativas, inovadoras, elas vão buscar profissionais que sejam mais questionadores, que busquem não criar problemas, mas identificar problemas e trazer soluções. E seriam principalmente essas empresas que buscam profissionais da área da comunicação ou no geral mesmo? Não, isso é geral. Isso é bem geral. A gente tem uma ideia de achar que as empresas mais inovadoras são as empresas de tecnologia, por exemplo, né? São as empresas de softwares ou aplicativos, etc. E não, essa criatividade, os profissionais mais competitivos estão sendo demandados pelas empresas das mais diferentes áreas, dos mais diferentes setores. Então, independente da área de formação que a pessoa tem, esse é um perfil que está sendo demandado em todos os setores, com certeza. E, assim, a gente pode dizer que a internet ajuda nesse papel da criatividade? Podemos dizer que sim. Eu acho que o mundo hoje ele tem um potencial criativo muito maior. Por quê? Porque com a globalização, e principalmente com a internet, facilitou muito o acesso às informações. A internet hoje é capaz de nos oferecer a qualquer tempo, né, de imediato, uma gama enorme de informações, de conhecimento, que certamente são fundamentais para nos servir de base, nos servir de estímulo para a geração de uma ideia, de um insight criativo. Então, certamente, a internet é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada pelas pessoas que queiram buscar mais a criatividade. Existe hoje cursos no mercado que estimulam a criatividade? Olha, eu imagino que sim. Eu até acho que é possível terem cursos que possam estimular, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter um cuidado com os falsos profetas que nesses momentos de crise, no momento onde as pessoas buscam saídas e soluções para seus problemas profissionais e pessoais, virem com ideias mirabolantes e promessas de cursos ou de metodologias que possam resolver uma determinada característica nossa. E o que eu diria é que o melhor curso que tem é você estudar melhor sobre o assunto. Eu acho que a internet ela disponibiliza muito conhecimento, existem diversos livros de autores muito bem preparados. Nós mesmos acabamos de
escrever um livro sobre esse assunto. E, na verdade, o livro é sobre inovação, mas toca sobre criatividade, enfim. Então, assim, eu acho que as pessoas, por si só, elas podem buscar novamente o conhecimento e essa abertura para o mundo para se tornarem mais criativos. Eu prefiro uma linha mais acadêmica, uma linha mais de estudos, do que ficar procurando cursos que podem prometer algum resultado mágico que, na verdade, não existe. Claro. E falando em livro, né, você falou do livro que foi lançado sobre inovação, você fala nele sobre mitos da criatividade, não é isso? Quais seriam esses mitos, Wagner? Existem alguns mitos de que, primeiro, que para ser criativo é preciso ser um gênio. Né? Isso não é verdade. A criatividade está muito menos ligada à genialidade e muito mais ligada à percepção do mundo, né? E a um dom que todo ser humano tem. Outra coisa que está muito ligada a um mito da criatividade é que é coisa de artista, né? Que só os artistas, os escritores, os músicos podem ser criativos. E há também um mito de que a criatividade ela é voltada geralmente para essas áreas. E não. A criatividade pode ser voltada a projetos, a área de engenharia, a área de matemática, a área do direito, a área da medicina, uma série de outras áreas profissionais e que, obviamente, precisam de ideias criativas, né? Nós comentamos um pouquinho antes de que um outro mito seria de que é preciso ser uma pessoa muito inteligente para ser criativa. E isso também é um mito. Não há uma relação direta de criatividade com inteligência ou com nível de quociente de inteligência. Né? Outro mito é que criatividade é para poucos. Não. A verdade é que a criatividade, qualquer ser humano é criativo, basta desenvolver e adquirir conhecimento e direcionar o seu pensamento para ser criativo. Então, na verdade, nós precisamos desmistificar esses mitos e entender que a criatividade ela é uma habilidade que pode ser direcionada por qualquer ser humano. Muito obrigada, pela participação no Alvorada em Pauta. Muito obrigado, um abraço para vocês. O nosso convidado de hoje foi o PhD e professor da Fundação Getúlio Vargas, Wagner Pádua Filho. Até o próximo Alvorada em Pauta.